Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero falar com vocês sobre tendência. Sim, sobre tendência. Como eu faço para identificar qual é a tendência do mercado? Como eu faço para identificar qual tendência a seguir no mercado? Por exemplo, agora nessa operação. Você olha aqui e fala assim para mim, a tendência ela é de queda, quando eu dou um zoom. E a hora que eu abro a tela do gráfico, você vai falar assim para mim, não, mas a tendência ela é de alta. Então, você acaba ficando sem saber o que aconteceu realmente. Então, dentro dessa análise de tendência, eu quero trazer uma dica, uma super dica para você, como você identificar essa tendência de forma clara e sempre trabalhar a favor dessa tendência. Então, quando nós analisamos um gráfico aqui, vocês viram que eu entrei numa correção da tendência. Mas por que você entrou numa correção da tendência? Claro, eu fiz toda uma análise gráfica aqui, que aí você pode olhar em outros vídeos, entender como eu faço para ter assertividade no gráfico. O que eu quero mostrar para você hoje são dicas de como entender uma tendência. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você abre o gráfico e começa a trabalhar, como eu sempre falo para vocês, algumas pessoas gostam de trabalhar com o gráfico no zoom. Você olha para esse gráfico aqui e você fala o quê? Ah, a tendência é de baixa. Por quê? Porque você vai na estrutura gráfica e entende que o gráfico está fazendo topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores. Então, é a primeira coisa que eu tenho que ver numa análise, o gráfico. Então eu olho e vejo que ele está fazendo topos e fundos mais baixos. Ele está fazendo um canal de baixa, uma linha de tendência de baixa e assim por diante. Então, identifiquei minha tendência. Olhando assim, a minha tendência é de baixa. Aí você pergunta assim para mim, Cadu, mas por que você fez um trade aqui contra a tendência se você está falando para a gente a favor da tendência? Quando a gente tira o zoom do gráfico e a gente começa a procurar as outras formas de analisar uma tendência, porque tem a tendência primária, a tendência secundária, a tendência terciária. Se você não sabe sobre essas tendências, procure aqui no canal, eu tenho um vídeo falando só sobre elas, mas eu estou querendo aqui mostrar para você uma forma de você entender de uma forma mais clara como entender essas tendências. A análise que eu fiz com um zoom foi uma tendência conhecida como tendência terciária. É a que a gente mais usa em opções binárias. Porém, quando eu tiro o zoom do gráfico, eu vejo uma tendência que nós podemos chamar de tendência primária, que é aquela tendência que demora dias, semanas, talvez meses ou até ano fazendo tendência no gráfico. Então, quando eu olho assim, eu vejo uma força de alta também, principalmente quando ela se iniciou através dos volumes. Mas aqui não vem a quem é o volume. Então aí eu vejo o gráfico, eu delimito e vejo que ele chegou aqui, ó, nessa região de briga aqui, podendo fazer o quê? Um momento de respeito. E é claro, isso é uma questão da análise gráfica em relação ao gráfico. E aí eu vejo a tendência, vejo as regiões, vejo a vela e tomo a minha decisão de entrada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre as tendências é que eu posso ver a tendência tanto com um zoom, porque aí eu vou entender as tendências terciárias, as mais próximas do preço, e quando eu tiro o zoom, eu vejo as tendências da segunda para a primeira, que são as tendências mais fortes do mercado, mas são a longo prazo. Então, seria para quem está fazendo um swing trade ou day trade do dia, diário. Mas em opções binárias, você procura as entradas rápidas. Então, nós vamos procurar a tendência terciária, tá bom? Ah, então, Cadu, então quando você fez a entrada aqui, você não seguiu a tendência. Não.
Eu fiz a entrada aqui entendendo que uma correção do mercado, depois de uma tendência longa, ela perdeu a força. Toda vez depois de uma grande tendência, ela perde a força e faz uma correção, porque ela acaba fazendo uma lateralização para depois a continuação da tendência ou reversão da tendência. Mas este não é o caso. Vamos lá. Voltando aqui. Então, como é que eu posso ver a tendência? Primeira forma de ver uma tendência. Dando um zoom no gráfico, eu vejo a tendência terciária. Tirando o zoom do gráfico, eu vejo uma tendência secundária para primária, mas não nos interessa a grosso modo aqui. A segunda forma de eu ver a tendência é eu mudando os tempos gráficos. Se eu opero no time de 1 minuto, eu posso ir para o time de 15 minutos e ver se a tendência em 15 minutos condiz com a tendência de 1 minuto. Ou seja, se há uma divergência de tendência, eu tenho que ficar esperto no mercado. Vamos entender melhor? Então, por exemplo, você chega aqui no gráfico, colocou aqui, como muitos gostam de tradar, vê aqui num tempo gráfico aqui de 30 minutos, né? O suporte e resistência de 30 minutos, que é basicamente isso aqui, ó. Você chegou e viu isso aqui. Aí você olha, você fala assim, o gráfico está lateralizado. Você olha, né? Parece estar lateralizado. Não é? Mas com um pequeno viés de queda, não é? Olhando assim. Podendo chegar aqui, ó, a uns 50% de um movimento macro. Aí você já entendeu por que eu entrei aqui. Bom, você identificou que a tendência aqui de baixa, então, fez a identificação que a tendência é de baixa, e você pensa, eu só vou fazer operações agora de baixa, porque a tendência é de baixa. Eu vou seguir a tendência. Aí você vai lá em 15 minutos. Ou seja, você vai para um gráfico de execução, você sai do gráfico de execução e vai para o gráfico de análises. O gráfico maior é um gráfico que analisa a força daquela tendência. E o gráfico menor é onde você executa. E quando você olha aqui, ó, o que você vê? Você vê realmente que está tendo uma força de queda, porém, se você analisar como você analisa em 1 minuto, você vai ver que tem uma força aparentemente maior de alta. Por mais que 15 minutos está derretendo aqui, ó, ele vai chegar aqui nessa região, ele pode parar, não é verdade? Porque tem um fundo aqui. Então você começa a analisar, bom, aparentemente realmente a força é de baixa, mas a hora que ele chegar aqui ele pode reverter. Então você chega num ponto central, dizendo assim, pensando assim, opa, eu entrei na hora exata, só que ele já está chegando em um fundo. Por quê? Se eu estou num topo, eu procuro o quê? Um fundo. Se eu estou num fundo, eu procuro o quê? Um topo. Então, ó, ele pode parar aqui. Então ainda você tem um espaço de queda depois desse engolfo gigante. Então você olha assim e fala assim, oh, realmente é de queda, mas eu tenho que ficar cauteloso nessa entrada aqui porque eu não tenho muito espaço. Ó, tanto é que, ó, olha a briga. Então essa é outra maneira de você analisar a força gráfica. Você pode ir lá em 1 hora e olhar a tendência, ó, a mesma coisa, ó, ela parece a mesma coisa do de 15 minutos. Aí você olha aqui, ó, você fala assim, não, a tendência é de baixa. Né? Ok, identificou então, a tendência é de baixa. E como que eu faço essa segunda forma de analisar a tendência? Você sai do seu gráfico de execução, que é de 1 minuto, vai para um gráfico de análise acima de 1 minuto. Pode ser de 15 minutos, 30, 1 hora. Eu acho que 15 minutos está de bom tamanho. E aí você analisa. Se a tendência num gráfico maior, ela também é de baixa ou de alta, juntamente com a tendência de 1 minuto, você está apto já a entender qual é a tendência que está mandando ali naquela região.
Pois bem, nós vimos a primeira forma de analisar a tendência, que é essa primeira forma de nós darmos um zoom e tirar o zoom do gráfico. Nós vimos a segunda forma, que é de nós sairmos de um gráfico de execução e ir para um gráfico de análise maior para entender. E tem uma outra forma que eu gosto e que os institucionais utilizam, que é a média móvel. Que é você utilizar a média móvel como um rastreador de tendência. E onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso lendo o livro de tendências de Al Brooks. Al Brooks, que hoje é conhecido mais ou menos como o pai do Price Action. Tá? Então esse livro aqui eu aprendi sobre operar tendências. Aí tem aquela briga, né? Todo mundo fala assim, não, a análise técnica utiliza indicador, Price Action não utiliza indicador. Ele não fala nada a respeito disso. Politizar, vamos assim dizer, ou de forma majoritária, colocaram como se aquele que opera Price Action não usa indicador. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o pai do Price Action, que é conhecido hoje contemporâneo como Al Brooks, ele utiliza uma média móvel de 20 e a média móvel de 200 para entender o rastreamento tanto da tendência primária como da tendência secundária e terciária. O que ele não usa é Fibonacci. Assim como eu também não gosto muito de usar Fibonacci, porque não necessita. Quando você marca os canais e entende a movimentação da tendência nos canais, você acaba nem precisando traçar uma Fibo. Não sou contra, mas não é necessário, porque o traçamento de canais ou o rastreamento das médias móveis já faz esse trabalho para você. Que quer dizer tudo a mesma coisa. Então, qual é o passo que você pode usar para ver então uma tendência? Que é o terceiro passo e que eu particularmente gosto. É você ir no seu gráfico e colocar uma média móvel de 20 períodos. E olha o que a média móvel de 20 períodos está me mostrando. Qual é a tendência? De baixa. Simples assim. Eu não precisei dar zoom no gráfico, diminuir zoom de gráfico. Eu não precisei sair do gráfico de execução e ir para o gráfico de análise. Não precisei fazer nada disso. A média móvel me mostra. Vocês vão ver aqui vários trades aqui eu usando a média móvel de 20 períodos. Por que eu não uso a média móvel de 200 períodos como eu aprendi nos livros? Porque a de 200 períodos é mais para gráficos de swing trade, um dia de operações, quem opera mini índice, dólar, forex, criptomoedas e por aí vai. Agora, opções que a gente precisa de movimentos curtos, rápidos, scalping, eu não preciso, apenas a média de 20 períodos para analisar. Então, ó, ela me mostra a tendência. Ela me mostra como é que funciona. Olhando aqui, eu já entendo. E o que acontece olhando aqui a média móvel de 20 períodos? O que se pode fazer então com o entendimento da média móvel de 20 períodos? É o quê? É saber como ela funciona. E aqui eu vou deixar uma estratégia para vocês como operar, tá bom? O gráfico, claro, está parado, mas se você não entender com o gráfico parado, você nunca vai aprender com o gráfico rolando. Então, o gráfico aqui está excelente para ensinar para vocês. Primeira coisa, a média móvel, ela nos mostra uma tendência de baixa, nos mostra uma tendência de alta e nos mostra quando o gráfico está lateralizado. Eu acho que você já identificou aqui, né? Ela é muito clara em identificar isso. Quando a tendência é de baixa, ela está acima do preço. Quando a tendência é de alta, ela está abaixo do preço. É como se ela suportasse a tendência quando ela é de alta e é como se ela resistisse à tendência quando ela é de baixa. E quando o gráfico está lateralizado, ela está lateralizada. Então, ó, ela te mostra o caixote certinho aqui, depois de um canal estreito de alta,
a perda da força e a lateralização. Então, ela fica lateralizada. E aí, qual é a dica de utilização, então? Bom, se quando ela está acima do ativo, ela está numa queda de baixa, você só vai fazer vendas. Quando o ativo está em alta e ela está abaixo do ativo, você só vai fazer compras. E aí, quando ela estiver lateralizada, a média móvel estiver numa lateralização, como aqui, ó, você já sabe que o ativo ele vai chegar próximo aqui e ele pode retornar. Então, é uma resistência e um suporte muito bom para se fazer, para se utilizar. É claro que não é simplesmente olhar a média móvel. A média móvel parte daquele princípio, da sequência do que nós temos que ver. Gráfico, que são as estruturas que eu falo. Aí a gente vê as regiões. Aí a gente vê a tendência. Aí entra a média móvel. Aí a gente vê as velas para tomar nossa decisão. E aí você vê o volume. Tá? Então, a gente tem que partir deste princípio. Então, não é simplesmente só porque a média móvel está me mostrando assim que eu tenho que fazer assim. Ela é apenas um rastreador. Entenda isso. Ela não é um filtro de entrada. Ela é um rastreador para você entender qual é a força que está mandando no gráfico. Qual é a força que está sobressaindo ali naquele momento no gráfico. É ela que faz essa força funcionar. Não, aliás, é ela que mostra essa força funcionando. Eu sei que tem gente que vai falar assim, indicador não funciona, indicador não tem nada a ver. Ela é um retrovisor. Você está aqui, tem dúvida? Olha só como que ela segue. Você tem dúvida do que está acontecendo com ela? Olha no retrovisor. Então todas as vezes que ela estiver abaixo, você vai fazer vendas. Opa, o preço subiu, chegou numa resistência, ela está abaixo da média, a força é de baixa. Faça uma venda. Se assim você achar interessante, claro, você vai ver a força. Ela está acima. Ela está acima da média. Fez um pullback. Ganhou força de alta. Perdeu força de baixa no volume. Posso entrar comprado? Deve. Então nós vemos aqui, ó, né? Deve. Inclusive, essa é a estratégia que eu vou passar para vocês, que é uma estratégia simples. Qual é a estratégia? Entrada nos pivôs. O que é um pivô? É um movimento estrutural de reversão de tendência. Olha aqui como ele está bem claro aqui, ó. Média móvel dobrada. Tendência de baixa. Ativo rompe a média de... Ou seja, vamos vir daquela análise que a gente faz, né? Ó, canal de baixa. Perde a força, começa a mostrar fundos mais altos. A partir do momento que ele veio aqui, corrigiu e voltou, está acima da média móvel de 20 períodos, ele começa a mostrar força de alta. Ele chega aqui, ó, faz um pullback e sobe. Olha aqui, chega aqui, faz um pullback e sobe. Chega aqui, faz um pullback e sobe. Assim funciona tanto de alto como de baixo, ó. Rompeu a média móvel, veio num canal de alta, rompeu a média móvel, voltou. Fez um pullback, caiu, voltou, fez um pullback, caiu. Rompeu, voltou, fez um pullback, subiu. E assim por diante, são os pivôs de alta e de baixa, que fazem a movimentação da tendência para alta ou para baixa. Isso é só para você, é um detalhe para você ter um entendimento. Por exemplo, que nem agora, ó. Se eu chego agora aqui no gráfico, olhando o que está acontecendo, eu vou procurar o quê? Fazer compras ou fazer vendas? Eu vou procurar fazer vendas, porque a tendência é de baixa, a força para estar com você é de baixa. Cadu, mas eu não posso entrar aqui numa correção? Pode. Mas para você entrar numa correção aqui comprado, porque você fala assim, bom, se ela é uma média de fechamento dos 20 períodos, ela vai ter que se aproximar, assim como nós vemos por aqui. Ela vai ter que retornar, sim,
mas tem o local exato de você entrar nessa correção. Se você não entrar no local exato da correção, ó, onde é o local exato dessa correção? É nessa região. E o que ela está fazendo? Exatamente o movimento nessa região de correção. Então olha só que interessante, ó. Chegou lá no fundo, suporte, deixa eu marcar aqui, ó. Exatamente, ó, ela tocou e está fazendo uma correção. Então agora ela pode retornar até a média móvel aqui, ela pode subir para depois fazer um pullback de queda? Pode, como esse movimento. Então, a média móvel, aqui no sentido, ela não está simplesmente como uma alegoria gráfica. Ela é para mostrar para você quem está mandando no mercado. Você bater o olho e não ficar se preocupando em ir para gráfico maior, para gráfico menor, dar zoom, tirar zoom. Ela mostra. Você chegou aqui, ó, no gráfico de 30 minutos, ó. Chegou aqui, entrou o gráfico de 30 minutos. O que está mandando aqui? Tendência de baixa. Fica ruim, né? Essa cor. Tem que ser verde, como diria a Cebolinha. Ó, tendência de baixa que está mandando. Quando é que eu vou poder comprar, então? Quando houver uma reversão, um pivô, como aqui, e ela começar a trabalhar acima da média móvel. Isso aumenta a assertividade assustadora de vocês. E aí vocês vão entender que não é toda hora que se compra que se vende. Não é porque você abriu o gráfico, em 5 minutos tem que aparecer uma oportunidade de você comprar ou de você vender. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha aqui, ó. Se você consegue entender, olha o volume de alta caindo. Tá vendo? Caindo. Ou seja, não tem força. Aqui não tem força para subir. É uma queda brusca. É uma queda brusca. Então, por exemplo, eu cheguei no gráfico. A nossa forma de operar, né? Que eu sempre comento com vocês. Quando eu vejo aqui, não tem nem como operar a lateralização. Porque ele está numa queda brusca. Está numa queda brusca. Mas eu posso ver aqui, ó. Né? O topo. O fundo tentou se formar aqui, não conseguiu, rompeu. E aqui eu vejo 50%. Ou seja, olhando assim, o que vai acontecer? Ele vai romper, vai fazer aqui o pullback e vai continuar a queda. E olha quem me mostra que isso está acontecendo com muita força. A média móvel. Ela está acima do ativo. Ah, então quando chegar na média móvel, ela tocar na média móvel, eu entro porque ela é uma resistência. Não, não. Ela não funciona como uma resistência, um suporte. Ela só mostra a força da tendência. O que vai fazer um suporte de resistência funcionar são os pontos de conflitos. São os topos, são os fundos, são aquelas regiões que eu já ensinei aqui em vários vídeos. A média móvel 20 é apenas uma localização gráfica para os seus olhos olharem de uma forma pelo retrovisor e ver o que está acontecendo de forma rápida. Simples assim. Então, respondendo alguns questionamentos, por exemplo, a gente vê, né, como identificar uma tendência. Então, como que eu posso identificar essa tendência? Como identificar uma tendência em opções binárias? Como eu posso operar na Ike Option, por exemplo, e as formas e as técnicas de tendência? Como saber se o ativo vai subir, vai descer, tanto em M1 como em M5 ou qualquer outro tempo gráfico? Dessa forma. Eu vou explicar o porquê que eu falei do M5 aqui para vocês. Então você pode utilizar essa estratégia para uso, para operar as tendências na Ike Option, em opções binárias. Como operar a tendência, como identificar as tendências do mercado, são perguntas que eu recebo todo dia. Todo dia eu recebo essas perguntas. Aí nós vemos aqui, por exemplo, ó, o que é uma média móvel então? Para você entender. Uma média móvel é uma média de preço de um ativo durante um determinado número de períodos. Então, se a gente utiliza a média móvel de 20 períodos, ela vai me mostrar o fechamento dos últimos 20 candles, das últimas 20 velas. Ela vai fazer uma média das últimas 20 velas. A característica móvel implica que a média recolhe os novos dados e descarta os dados mais antigos. Então, é um bom indicador de tendência. Não é um bom, é um ótimo, é um excelente. Sabe quem usa a média móvel 20? Os institucionais, os grandes players, os grandes negociadores. Lá no Forex, que é o carro-chefe que comanda o gráfico de opções binárias, é utilizado a média móvel 20.
Muito poucos não utilizam média móvel. É claro, quem opera os canais, que nem eu mostro para vocês, nem coloca as médias móveis, porque pelo tempo de tela ele bate o olho e não precisa. Mas quem é iniciante, quem está começando, se utiliza da média móvel para entender qual é o sentido do mercado. Então, hoje nós utilizamos a média móvel aqui para análise gráfica. Então eu só posso fazer uma análise de média móvel, só posso analisar a tendência ou utilizar a média móvel? Não, não foi isso que eu falei. É uma ferramenta que pode te ajudar. Olha aqui aquele local que nós estávamos falando, ó, daquela pequena correção. Entrou força vendedora. Olha a média móvel. Olha o volume. E olha o que aconteceu. Caiu. Isso aqui é um rompimento. É um rompimento. Então a média móvel, o volume me ajuda nessas horas de rompimento. Por isso que lá no Forex, por isso que em outros ativos aí com tempo de execução do trade, utilizam. Porque é a hora que eles vão ver a força da tendência. E é a hora que eles vão fazer as suas entradas. É justamente nessas regiões que eles gostam de entrar. Diferente da maioria de quem opera opções binárias, né, que gosta das regiões de lateralização. Então, por exemplo, se você chega aqui e vê um gráfico nessa forma aqui, você pensa assim, bom, teve aqui uma tendência de baixa muito forte, um canal muito estreito, eu tenho que esperar ele perder força, corrigir e me mostrar que a tendência está fraca, perder força para eu entrar aqui, né? Na possível lateralização que ele vai fazer. Então eu tenho que aguardar. Agora, claro, se eu for operar seguindo a tendência, simples. Nos pullbacks, eu vou fazendo minhas vendas. Entendido? Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre o assunto, sobre uma forma de enxergar a média móvel de uma forma mais plausível para te ajudar a entender a tendência. Porque se você tem dificuldade em entender a tendência, essa é uma forma clara, simples, uma super dica para você conseguir compreender da forma mais objetiva, tá bom? Desde já eu quero agradecer também, ó, os comentários, inúmeros comentários que vem surgindo, e gostaria que vocês continuassem deixando os comentários. Olha que legal esse comentário aqui, ó, uma aluna nova que nós temos aqui no curso fechado também. E olha o que ela escreveu aqui, ó. O curso é maravilhoso, Cadu. Já estou conseguindo também abrir minha visão como nunca tive. Deus abençoe. Estudar muito. Ela já viu que para entender, estudar. É claro que ao passo que você vai ganhando conhecimento e você vai apurando o seu operacional, você vai chegando à conclusão o que serve para você e o que não serve. E aí você vai limpando o seu operacional até deixar realmente aquilo que funciona. Por exemplo, tem gente que não utiliza um volume, não utiliza uma média móvel, não utiliza nada. Por quê? Porque ele já conseguiu visualmente enxergar tudo isso. Um volume, uma média móvel são apoios para quem está cego ali no visual. Por isso que eu gosto, às vezes, de operar aqui, utilizando para mostrar para vocês que, de uma certa forma, ajuda. É necessário utilizar? Não, não é necessário utilizar. Eu consigo tradar sem utilizar? Claro que você consegue. Eu só estou trazendo aqui dicas, e aqui com a média móvel, uma super dica para você, como é que você faz para entender a tendência, de forma clara, simples e objetiva. Então você não precisa sair de um gráfico pequeno para um gráfico grande, ó, né? O gráfico de execução, por exemplo, dá uma olhada, ó. A média móvel se curvando aqui, ela estava de alta e ela está se curvando, tá vendo? Ela está se curvando, ó. Tendência fortíssima de baixo. Eu não preciso ir para um gráfico de análise e voltar para o gráfico de execução para ver o que está acontecendo com a minha tendência. No mesmo gráfico que eu opero, olha aqui, olha o volume entrando, olha o mergulho que está acontecendo na média móvel. Se a pessoa chegar aqui e falar assim, não, eu vou comprar, ela é um suicida. Ela é um suicida. Eu sei que muitos de vocês
perde dinheiro justamente nessa situação aqui, ó. Muitos, porque você fala assim, ah, agora vai reverter, então agora eu vou comprar, porque agora vai subir, agora eu vou comprar, agora eu vou comprar. Aqui é o momento da absorção do mercado. Os big players estão fazendo a festa aqui, ó, para quem não sabe operar. Espera perder a força para você que é da opções binárias, espera a tendência perder a força, espera ela fazer as correções para você trabalhar o suporte e resistência de forma lateralizada. Agora, se você trabalha a tendência, tá no prato cheio, desde que trabalhe vendido, né? É claro. Tá bom? Falei demais hoje, mas deixei aqui um trade, deixei aqui uma aula para vocês. Deixa aí seu comentário. Nosso treinamento, link na descrição. Livro de análise gráfica, link na descrição. O canal do Telegram tem um livro lá sobre padrões de reversão de graça para vocês. Entra lá no canal do Telegram, onde eu passo as dicas, os descontos quando eu faço para o treinamento, tá tudo lá. Tem gente que já pagou o desconto aqui 1/3 do valor. 1/3. Por quê? Porque tá lá no canal do Telegram e é lá que eu posto isso, tá bom? Então, desde já, um forte abraço. Te vejo numa próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fui!